A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Graças a Deus, mais um dia, estamos aqui nesse momento para trazer uma reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, Isaías 53. É um capítulo que, se você ler com atenção, move os nossos corações, move a nossa mente, a nossa vida, porque fala da vinda de Cristo, o Messias, o prometido, fala da sua vida aqui na terra, seu ministério, a sua caminhada, a sua trajetória, fala do seu sofrimento, da sua luta em pregar o Evangelho, o reino de Deus, fala da sua morte, as suas dores, crucificações, e fala da sua ressurreição, da conquista sobre o pecado, o inferno, sobre o mundo, sobre a morte, sobre as nações. Isaías 53, versículo 5, olha o que diz a Bíblia. É um capítulo grande, mas eu vou ler o versículo 5. Diz assim, versículo 5. Mas ele foi ferido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, hein? Rapaz, esse versículo é muito forte. Aqueles que realmente têm contato, comunhão, intimidade com Deus e com a palavra de Deus. Não que somos perfeitos, porque a nossa perfeição será somente nos céus. Como diz o apóstolo Pedro, o Deus de toda graça vos aperfeiçoará. Jesus, ele veio a essa terra, ele desceu das maiores alturas, deixou o seu trono de glória, deixou ali a presença de Deus, dos anjos que o adoravam de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Jesus se levantou do seu trono, como diz o profeta Isaías, capítulo 6, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Jesus disse ao Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus deixou o seu céu de glória, o seu conforto, ali onde reinava e reina a harmonia, a paz, a alegria, a tranquilidade, a segurança. E Jesus deixou a sua posição de Deus e veio a essa terra, como diz Filipenses capítulo 2, ele se fez como os homens, se tornou um servo, como diz aqui Isaías, ele era homem experimentado em dores, homem de dores. Então Jesus veio a essa terra e o seu sofrimento, as suas angústias, as suas tristezas, os seus pesares, os seus desagrados. Jesus, como homem, ele sofreu aqui por nós. Ele veio cumprir a justiça de Deus, trazer o reino de Deus, como ele mesmo disse, depois que ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Ele saiu anunciando o Evangelho, o reino de Deus. Ele disse, é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, arrependei-vos. Então Jesus, como diz aqui,
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha que coisa linda. Jesus teve que ser castigado. O castigo de Deus caiu sobre Jesus. O castigo de Deus desceu sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus carregou o pecado de todas as nações, todos os povos, homens, mulheres de toda língua, nação. E é muito lindo esse versículo, porque Jesus ele foi ferido. Ele foi ferido por mim e por você. Ele foi ferido pela religião. Ele foi ferido pelas autoridades. Ele foi ferido até pelo seu próprio povo, judeus, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não recebeu, rejeitaram a ele, porque ele veio humilde e manso. Mas ele foi ferido até pelos seus seguidores. Judas o traiu, o vendeu, Pedro o negou. E muitos dos discípulos, quando Jesus disse, está chegando a hora, vem aí o príncipe das trevas, eu serei crucificado, eu serei maltratado, eu serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E a Bíblia diz que os discípulos disseram, Senhor, ainda que Pedro, ainda que eu tenha que ir para a morte contigo, eu não te deixarei. E diz a Bíblia que todos os discípulos disseram o mesmo. E Jesus ali foi ferido pelos nossos pecados. Ele foi ferido, mas ele venceu. Ele venceu todas as feridas da traição. Ele venceu todas as feridas do abandono. Ele venceu todas as feridas da rejeição. Jesus venceu todas as feridas da calúnia, da perseguição, da injúria. Ele foi ferido por mim e por você. Está escrito aqui, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Só ele suportou essas feridas no seu corpo. Só ele suportou essas feridas. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, por mim e por você, pela humanidade. Porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que enviou o seu Filho ao mundo para que salvasse o mundo. E Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. E diz, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi moído. Jesus foi deslacerado pelas chicotadas, pelos socos, chutes, pontapés, açoites, cravos, coroa, cruz. Jesus foi moído. Você já foi no açougue? Você já pediu lá uma carne? E você disse para ele, olha, eu quero que você moa essa carne para mim, eu quero ela moída. E ele vai lá naquela máquina e vai colocando os pedaços de carne, vai moendo aquela carne até ela ficar bem moída. Pois é. Se aquela carne pudesse falar, a dor que ela sentia, né, ela falaria ao passar naquela máquina de moer. Agora, Jesus foi moído, está aqui na Bíblia. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Jesus foi moído.
Ele sentiu na pele, ele sentiu na carne, ele sentiu no seu corpo todas as dores que você possa imaginar. Todo o sofrimento, angústia, solidão, abandono que ele pôde sentir na sua carne ao ser moído na cruz do Calvário. E Jesus suportou tudo isso. Mas ele ressuscitou, como ele prometeu. Porque quando Deus promete, quando Jesus promete, ele cumpre. Terceiro, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha aí, eu fico pensando que o maior castigo de Jesus, qual foi o maior castigo de Jesus? Assim, eu pensando, eu meditando nessa palavra, o maior castigo de Jesus foi quando Deus virou as costas para ele. Foi quando o Pai virou as costas para Jesus. Não porque Deus queria virar as costas para ele, mas o maior castigo de Jesus foi quando Deus virou as costas para ele. Por quê? Porque sobre Jesus estava toda a nossa maldade, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades estavam sobre Jesus. O maior castigo de Jesus foi esse. Deus o abandonou, porque ele na cruz do Calvário ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Então o maior castigo de Jesus para mim foi esse, o abandono de Deus. Mas ele suportou a solidão, ele suportou o abandono, a rejeição, ele suportou tudo para que eu e você, hoje, estejamos na sua presença e possamos ter acesso a Deus, acesso ao Pai, acesso ao céu, acesso à vida eterna, acesso ao arrebatamento da igreja. Aleluia! Por causa do castigo de Jesus. Porque quem é que quer ser castigado, irmão? Ninguém quer ser castigado pela dor, pela doença, pela miséria, pelo desemprego, pela solidão, pelo abandono. Ninguém quer ser, ninguém. Mas o único que fez isso foi Cristo, que desceu do céu e se tornou como homem, homem de dores, se tornou como servo e foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, está na Bíblia. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Todos os joelhos, todos, ninguém ficará de fora. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então medita nessa palavra, Isaías 53, versículo 5. Se possível, lê o capítulo todo. É muito lindo essa passagem. Para mim é a passagem mais linda que tem na Bíblia, é Isaías 53. Medita nesse capítulo, nesse versículo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha aí. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Jesus teve que ser pisado pelos homens, pelas autoridades, pelo seu próprio povo, pela religião, pela seita, pelos perseguidores. Jesus teve que ser pisado pelos nossos pecados, iniquidades e transgressões, para que você fosse sarado no espírito, na alma e no corpo. Então volte para Jesus o quanto mais rápido possível. Você que está desviado, afastado, você que se tornou um filho pródigo,
Você que se tornou uma ovelha perdida, você que se desviou da casa do Senhor, da presença de Deus, volte o mais rápido possível para a casa do Pai, para a presença do Pai, porque Jesus morreu, ressuscitou e venceu. E Ele nos deu esse direito, esse acesso ao Pai, à salvação, à vida eterna, ao arrebatamento da igreja, à comunhão com Ele. Amém? Fique na paz. Hoje é sexta-feira da paixão, quando Cristo começou a sofrer, né? Ele sofreu muito. Mas Ele ressuscitou pela manhã, no domingo, e trouxe a esperança, a vida eterna, a salvação. Amém? Deus é fiel. Fique na paz, fique na bênção. Obrigado. Compartilhe esse vídeo. Manda para os seus amigos, famílias, parentes, vizinhos. Porque a palavra de Deus não é minha, é dele. Está escrito, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Viva e eficaz. Digna de toda aceitação. Seja Deus verdadeiro, como está na Bíblia, e todo homem mentiroso. Fique na paz, fique na bênção, e não se esqueça, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Amém! Glórias! Eita glória! Olha o louvor tocando aí. É bênção de Deus. Oh glória! Nação! Diferença. Amém, irmão? Fique na paz. Olha. Eita Deus! Trabalhar. Aleluia. Eita Jesus. Receba a tua bênção, irmão. E a glória do meu Salvador.